Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Doutor Hipnos e hoje temos reforços, né? Se apresente reforços. Olá, eu sou Kai e é isso, eu sou o reforço de hoje. Eu sou uma pessoa não binária, uma pessoa agênero e uma pessoa com TDAH, com autismo, com várias coisas assim. E rouca nesse momento. Eu já peço perdão com antecedência aos ouvintes por terem que ouvir a minha voz rouca e eu tossindo de vez em quando. É assim mesmo. Eu tô velho. É, Isso acontece na vida. faz parte da vida. Faz Vamos, parte da vida, vamos é isso. normalizar a voz rouca? A Esse gente devia, a podcast tem que gente fazer devia isso. normalizar a ideia de que pessoas têm voz rouca, às vezes as pessoas ficam roucas, elas nem têm voz rouca, e a gente fica aí achando que a pessoa que tá com a voz rouca não pode falar. Estamos silenciando a rouquidão. Estão silenciando. É roucofobia. A quem interessa silenciar as pessoas que têm voz rouca, Uhum, uhum. né? Enfim, é esse episódio especial com participação de Kai. É uma coisa que desde o ano passado a gente estava tentando gravar junto e vários infortúnios aconteceram. Muitas vezes era só Infortúnios esquecimento. também. Que às vezes era só esquecimento. Tipo assim, esquecemos de gravar, né? A Ah, gente que marcava e droga. esquecer que a gente Vamos marcou. semana que vem? E Ah, fora, tipo assim, surgiu alguma outra coisa pra fazer. Eu vou fechar a janela, porque deve estar sim, fazendo vários barulhos aí. é verdade. Ajuda depois talvez na edição que eu. A propósito do podcast é não ter edição. Então, Mas eu mas tiro ali, às vezes, uns ruídos, assim, coloca um filtro. num CapCut da vida, e, e, e tem lá, tipo, reduzir ruídos e tal. Mas enfim, é um episódio que finalmente está saindo depois Muita de enrolação. muita enrolação, que surgiu, eu não sei nem de onde é que surgiu. Surgiu de um TCI, amigo. Os TCI Ah, é dos verdade. meninos. É verdade. Vamos explicar o que é o TCI. Ixi. Enfim, resumindo muito a história, a gente tinha um grupo de pessoas aqui, próximos da gente, e a gente fazia TCI, que é o famoso Terapia Comunitária Integrada. Então a gente fazia, eu acho que era o quê? Uma vez por semana? Não. Acho que Semana era uma sim, vez a semana. cada 2 semanas, Uma uma vez coisa a cada assim. 2 semanas, é. E Dependia também. Tinha mês que era uma vez por mês, tinha mês que era uma vez a cada duas é. semanas. Que é basicamente um nome é bastante explicativo, né? Terapia comunitária integrada. Então, tipo, é um tratamento psicológico, né? Só que focado não no indivíduo, né? Que a gente pensa no psicólogo normal, né? O psicólogo com um paciente, mas é uma pessoa ali da área de saúde atendendo várias pessoas e elas conversam, falam sobre os seus problemas. Tem algumas regras, né, para conversar, que agora eu não vou lembrar todas, mas é isso. Então são as pessoas comunitariamente ali discutindo sobre um tema e sobre as suas experiências e buscando insights na fala do outro, né, dialogando e tudo, buscando resolver problemas. E aí tinha então essa prática, e uma dos TCIs foi o TCI dos hominhos, que era discutir masculinidades, porque teve algum problema em algum momento nesse nosso grupo envolvendo é, sociabilidades e subjetividades envolvendo a construção das masculinidades. Que é o padrão, né? Homem é um problema, ele não causa problema. Ele é um problema e a gente tinha homens entre nós. Então a gente tinha que resolver esse problema. É, basicamente isso, muito bem resumido. E decidimos então fazer um TCI dos hominhos, que inclusive eu não fiquei até o final, eu fui embora Não, mais eu cedo. acho que você ficou até o final, mas o final foi mais cedo, porque todo mundo tinha que sair embora mais cedo. Não, tipo, o pessoal falou, vamos dar uma pausa, E a gente parou, a e gente aí não voltou. vamos voltar e ninguém voltou, né? É. Mas e é isso, participamos ali, escutamos as várias. Minto, nesse dia a gente foi depois no bar. Então você ficou até o final, mas o final foi tipo, a gente pausou, voltou. A gente foi pro olho d'águia. Não, foi nesse dia não. Foi nesse dia não? Uh-uh. Foi no dia que a gente limpou aqui a coisa. Foi outro Mas dia. foram 2 dias esses. Foram 2 vezes que a gente foi no bar. Isso também não foi o mesmo dia, foi. Foi, não foi não. Eu não sei, o Foi meu outra TDAH. vez. Já fica aí Não, não é nem o TDAH, é aviso foi só avisado. tempo. Não, então, mas é Faz isso. O muito meu tempo. TDAH afeta muito eu saber quando que aconteceu alguma coisa também. Tipo, a Uhum. minha visão de tempo. Eu tenho. Descobri que isso tem um nome, chama-se miopia temporal.
Que é, tipo, eu não faço a menor ideia de quanto tempo faz nada, nem quanto tempo dura nada, nem quanto tempo vai durar nada. Cara, E muito menos quando foi que aconteceu alguma coisa no passado, cara. Tipo, é um pode conceito ter sido extremamente semana abstrato. passada ou há 5 anos. Se o passado das pessoas é uma. A visão de tempo das pessoas é uma timeline assim reta, a minha é só, tipo, várias coisas jogadas num canto. É, enfim, Mas é isso, é isso. eu avisei do TDAH, mas continuando É, sobre o não, TCI, é, aí sobre teve o isso. TCI, então a gente escutou a trajetória de quem tava lá, né? E não tinham só homens, pode parecer, porque a gente falou que era o TCI dos hominhos, na verdade tinha todo mundo que quis aparecer falando sobre hominhos, porque claro que os problemas dos hominhos não afetam só os hominhos, né? E aí tinha algumas meninas, e tinha eu, que não sou nenhum dos dois. Exatamente. E aí a gente começou a falar, cada um falou da sua trajetória, e a gente decidiu fazer uma pausa, que era bem na hora da pausa, uma pausa, e depois você ia falar da sua trajetória. Depois eu falo minha trajetória, e todo mundo desistiu de voltar. É, e aí todo mundo já Tava tava todo mundo cansado. cansado, ou tinha algum outro compromisso, né? Eu saí porque eu tinha outro compromisso. Mas eu falei, pô, eu queria muito escutar a história, a trajetória do Kai. Caso que as outras pessoas também foi interessante escutar a trajetória, né? Que era sobre a sua relação com masculinidade. Era por É, isso. era isso. E é isso, ficou faltando, eu fiquei curioso essa questão. E depois eu falei, pô, a gente se encontrou de novo, né? Eu falei, ô, Kai, a gente podia. Você podia contar a sua história. Aí você falou, pô, isso daria um bom podcast. Eu falei, é verdade. E aí a gente foi se enrolando, aí se enrolou mais. E aí você começou a fazer teatro. Eu fui fazer a oficina de teatro do André. Né? Procurem aí vocês que estão ouvindo esse podcast depois sobre o Taguá em Cena, que é o projeto do André, que faz oficina todo ano, se ele ganhar o FAQ. E ele geralmente ele tem ganhado, ganhou as últimas duas edições, tem muita chance de ele ganhar esse ano de novo. Então fiquem de olho. É isso aí. Se você é morador de Taguatinga, também não, né? Porque minha irmã nem é moradora de Taguatinga, mas ela participou. Sim, se você É consegue aberto, né? chegar no lugar certo, na hora Se você certa, consegue você pode chegar. participar. Se você mora no Distrito Federal e conseguir chegar em Taguatinga Aham. para ter aulas de noite. No E, horário certo, 3 vezes por semana. é, e é isso. Aí depois o cara falou assim: não, vamos esperar passar a peça de teatro, Porque a porque. minha cena era muito sobre isso, no final. Acabou sendo muito sobre isso no final das contas. É, e aí foi isso. Aí depois passou o teatro e a gente continuou enrolando para gravar o podcast, Porque eu fui fazer o Enem. que é importante. Assim, tudo bem que o espetáculo foi em agosto e o Enem foi em novembro, mas em agosto eu já estava extremamente comprometido em passar nesse Enem. Exatamente. Então a gente está aqui hoje para um episódio que é falar um pouco dessa trajetória e fazer uma avaliação aí da peça que o Kai também falou, não, vamos conversar sobre a peça, o que você achou da peça e tudo. Aí agora a minha memória, né, que em agosto, de agosto para cá, fevereiro, né, de 2026 e agosto de 2025, também já deu Vários meses. já deu uma esmaecida. Faz 5 meses já. 5 meses, Mas a gente pode falar da peça de teatro. Você quer falar como é que foi? Eu falo as minhas impressões? Cara, a peça de teatro em geral, né, contando o espetáculo inteiro, foi para descrever também para o ouvinte que vai agora tentar imaginar como é que essa peça se encaixa em alguma coisa. Ela foi uma montagem de várias cenas que elas não necessariamente conversavam entre si, não era uma história sendo contada linearmente, cronologicamente. E a ideia, o espetáculo chamava Rádio Discord, a ideia era montar o espetáculo parecido com uma estação de rádio. Tipo, você tá ouvindo rádio no seu carro, viajando, sei lá, andando de carro, e aí você vai mudar para uma estação e você vai ouvir, tipo, umas vinhetas, você vai ouvir, tipo, Os você vai programas, né? Os você vai chegar no quadros. meio de um programa, de um momento que estão lendo um livro, ou você vai chegar no meio de um momento que tá, sei lá, tendo uma ligação, alguém tá ligando pra rádio, vai ter uma música do nada que, tipo, não se conecta com coisa nenhuma necessariamente que tá acontecendo no rádio, fora isso. Então, tipo, essa experiência de ter várias alterações, várias coisas que tem uma vibe em comum, porque tá na mesma estação de rádio, mas que elas não necessariamente são feitas para você, são feitas de uma forma conectada, né, cronológica de alguma forma. E aí o espetáculo começa com a cena da Thaís.
Começa com a cena da com a Thaís. cena da Thaís, que é ela, que foi montada, foi uma cena montada ao redor de um texto que ela já tinha, porque ela é slammer, e que ela trouxe, que a gente no começo da peça, da oficina, o André pediu pra gente levar textos, principalmente as pessoas, tinha algumas pessoas ali que eram do slam, trazerem alguns textos delas que elas achavam que seria interessante de performar e tal, né, dentro do espetáculo, enfim, que elas achassem interessante para ele começar a juntar referências e tal, para poder montar o espetáculo. E o primeiro texto que apareceu foi esse da Thaís, que fala sobre tesão e sobre afeto e sobre Sexualidade. sexualidade também, e sobre também uma relação muito voltada assim pro heterossexual um pouco também, É, pra de uma ser. mulher e um homem, assim, tem toda aquela coisa assim, tem muito gênero também dentro Tem. dessa cena, mas ela é focada muito mais para a relação entre os dois gêneros do que um foco em um gênero específico, digamos assim, e muito voltada para essa sexualidade. O André depois comentou que ele acha que o espetáculo ele acabou ficando, ele acabou criando uma forma meio de fases da vida. E aí, tipo, tem a fase tem o sexo que vai levar ao nascimento de alguma coisa, que vai Uhum. levar à concepção disso. E aí depois tem. Se bem que não é. Não, tem várias fases da vida. Tem uma parte ali do menino, da criança, tem a parte da adolescência, que é mais pro Romeu e Julieta, ele é meio um romance adolescente, tem a fase da vida adulta, enfim. Era alguma coisa assim, eu não vou lembrar as palavras específicas do André sobre isso e como ele explicou, porque faz muito tempo. 5 meses. E aí, tipo, depois da cena da Thaís, a gente tem signos, provavelmente. Nossa, faz tanto tempo que eu não lembro qual que é a ordem das Eu coisas também não lembro acontecem. qual que é a ordem. Enfim, aí depois da cena da Thaís, vai ter outras cenas. Tem uma cena que a gente faz um pedaço de Romeu e Julieta. Tem duas cenas da Thaís, na realidade, Tem duas cenas né? da Porque Thaís, no eu no final tem começo outra dela. e no final. Mas um comentário que eu poderia falar, né, sobre. Que é isso que você falou, é muito focado na sexualidade, né, no sexo, no desejo, né, numa busca de um desejo, às vezes um desejo não correspondido, e, e da relação, né, entre homem e mulher dentro dessa questão do, da sexualidade e muito da visão masculina de objetificação, né? Uhum, Acho que isso é um enfoque que ela dá muito. uhum. Agora eu não lembro se é na primeira cena ou na outra. Acho que na outra Nas cena ela. duas. Nas duas, né? Porque na outra ela fala mais de tipo, feminicídio e das Uhum, violências, né? Mas sim. já nessa primeira parece. Na primeira ela tem um subtexto emocional, assim, dessa coisa. Porque pra mim, essa primeira cena da Thaís, ela foi adquirindo uma vibe muito interessante. Eu fui pegando umas outras coisas, porque, tipo assim, eu ouvi esse texto milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, durante os 3 meses em que a gente estava preparando a peça. Fora o processo de montar a cena, porque, tipo, ela fez o texto, e aí a gente, tá, beleza, bota um sofá, Qual que vai ser o faz o texto de cenário, qual que novo. vai ser. Aham. Aí, não, tá, então pega fulano pra interagir com ela nessa cena. Faz isso. Tá, agora todo mundo aqui vai ficar ao redor. Tipo, a gente foi montando as coisas conforme a gente tava fazendo. A gente foi montando a cena conforme a gente tava fazendo. E aí a gente vai vendo outros significados que isso vai adquirindo no corpo das pessoas. Uhum. E aí, tipo, comecei a perceber uma coisa, um subtexto emocional, assim, sentimental dentro desse texto, que é muito enquanto tem essa coisa do sexo que é muito tipo uma intimidade assim de você estar fazendo algo com a pessoa, junto com a pessoa, uma coisa muito tipo de conexão, tinha o subtexto emocional de desconexão, Uhum. de tipo você tá num jogo de puxar corda assim, de cabo de guerra com a outra pessoa puxando para um lado e a pessoa puxando para o outro e você indo atrás, tipo, tem essa coisa por trás, então não tem essa disputa assim. É verdade. Aí depois não sei quem vem Eu não da sei quem Thaís. vem logo depois. Eu acho que provavelmente nesse ponto deve vir alguma das sketchzinhas, das transiçõezinhas É. que a gente fez, que tinha. A gente tinha algumas cenas de signos, a hora do horóscopo da rádio, então tinha alguns signos que a gente fazia uma ceninha assim de humor, É. com umas É. piadinhas sobre esse signo e contando algumas. E sempre citando algum fato histórico, alguma.
Pessoa pessoa histórica, pública, que tem esse signo, enfim. Foi muito engraçado. Tinha várias piadas muito boas. E é Aí, muito bom. nossa, eu realmente não lembro da ordem. Eu lembro, tipo, que teve o menino que fala sobre masculinidade, né? Que ele A cena dele é antes da minha. casou bem, Ou é inclusive. depois da minha? Acho que é antes. Deve ser antes. A minha eu acho que é a última cena antes da cena do samba. E aí eu acho que depois da cena da Thaís vem Romeu e Julieta mesmo. Vem a transição e vem Romeu e Julieta, eu acho. Que eu não lembro o que rola nessa cena. Tem. Começa com a Julieta em cima do sofá, ou ela tava do lado da cena. Eu não lembro como que a gente decidiu definir isso, porque essa cena mudou muitas vezes durante a oficina. Mas começa com a Julieta falando: ai, Romeu, ai, meu Romeu, ai, se você, sei lá, desistisse do nome da sua família e não sei o que, ai, mas esse seu cabelo, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá. Ela falando do Romeu sozinha. E aí o Romeu tá, tipo, na janela ouvindo ele, Julieta, mas tipo assim, na peça, na cena, né, a gente tinha na cena, o nosso cenário eram 2 sofás velhos que tinha no Rio. E aí a gente vai montando esses sofás, mudando eles de lugar para poder montar algum visual da cena. Então a Julieta tava do lado do sofá, ela senta, deita no sofá, os 2 sofás estão um do lado do outro, assim, diagonal. Ela deita no sofá, ela fala não sei o que, e aí surge o Romeu de trás do outro sofá, falando, Julieta, é você, não sei o que, ai, a minha amada, nossa, que não sei... Minto, começa com o Romeu, na verdade. Começa com o Romeu saindo correndo, ele pula no sofá, e aí ele fala, ai, porque a minha amada, não sei o quê. Ai, por que que ela tinha que ser uma Capuleto? E que não sei o quê. A família dela toda quer me matar. E todo mundo se odeia. E por que que ela tinha que ser uma Capuleto? Ai, meu Deus, ai, coitado de mim. A vida é uma merda. Eu não lembro qual que é o tema dessa, mas você tá falando, eu tô lembrando, assim, Aí a da cena. Julieta chega a falar, ai, porque o Romeu é tão gostoso, maravilhoso, lindo, ai meu Deus, como eu queria. Ai, por que que ele tinha que ser um Montecchio? Ai, mas o cabelo dele não é Montecchio. Ai, mas a mão dele não é Montecchio. E o Ah, Romeu ali de trás do outro sofá, ouvindo ela falando isso, escondido. E aí depois que ela termina de falar, ele aparece assim, ele coloca a cabeça dele pra fora assim, atrás do sofá, fala, ai, meu amor, eu aceito, eu vou. Eu troco de nome, eu abandono meu nome por você. E aí ela, ai meu Deus, quem é que tá aqui? Ai, nossa, Romeu e você? Ai meu Deus. E aí eles têm lá uma conversa super brega, melosa lá. Que, ai, não, então a gente vai se casar. Então, ai, mande aí alguém avisar pra mim o horário, que não sei o que. Ai, tá bom. A gente vai se encontrar amanhã em tal lugar e aí a gente vai fazer o nosso casamento. Beleza. E vai fugir juntos. E aí acaba a cena. e foge. E aí, e aí tem a próxima transição e tal. E essa cena foi. Porque o tema geral do espetáculo, desde o início da oficina, ia ser amor e guerra. Hum. E aí, tipo, Romeu e Julieta é muito uma história. A história que a gente não foca tanto em Romeu e Julieta é sempre a história por trás, porque, tipo, as famílias estão se assassinando. Tipo, o primo da Julieta assassinou o tio do Romeu semana passada. E o cara tá apaixonado por ela. Ele tem, tipo, 13 anos de idade. Ele nunca transou na vida. Realmente, é o amor É, platônico ali, e ultra romântico e no tal. meio da guerra. No No meio meio da de uma guerra. guerra de famílias. Exato. Faz uma máfia, guerra de famílias ali. E esse texto, essa cena tá lá pra puxar a cena do Samusuco. Ah, sim, a cena do Samusuco. Que começa a guerra. E aí começa um caos na cena. Todas as cenas começam. O espetáculo começa com caos também. Que é a gente, tipo, andando pelo palco, jogando cadeira para um lado, para o outro, Brigando. e brigando, e sofá arrastando para um lado e para o outro. Aí nessa hora é o momento que a gente começa a se atacar e se empurrar no palco. E a gente se machucou várias vezes E fazendo gritar isso e antes, tudo. e Eu lembro. gritar. É muito legal essa cena. E começa o Samusuco falar o texto dele, que é um texto que o Samusuco fez junto com o André, ele que escreveu, o André ajudou ele
a mais Samsuco, que é um cara que veio de Moçambique, Angola? Angola. Angola. E você sabe a história do Samsuco? Conta a história do Samsuco, por favor, para o ouvinte. Porque essa Eu, história é importantíssima eu para sei essa que a cena da história peça. dele, ele era de alguma organização marxista, revolucionária, e não sei, tipo, o Felipe, Você assistiu a peça do. a primeira peça, que ele foi preso, né? Aham. Ele foi Aquela história preso. é real dele. Sim, eu tô ligado que é É. real. Houveram duas peças, galera. Teve essa e teve uma anterior, que as pessoas contavam histórias da vida delas, né? Então era uma coisa mais intimista, vamos colocar assim, Mais também. pessoal, Mais assim. pessoal, é. E aí ele conta essa história de como ele foi preso por fazer parte de uma organização revolucionária em Angola e que ele liderou meio que uma revolta por direitos ali dentro da prisão. Mas assim, eu não sei. Eu sei essa parte da história dele, né? Ah, eu Mas também. O que eu sei é mais ou menos este geralzão também e o que tem na página da Wikipédia dele. Porque ele tem uma ele página tem na uma página no Wikipédia. Wikipedia. Ele tem uma página na Meu Deus, a gente Wikipédia. precisa Ele tem várias agora. reportagens com o nome. Eu descobri através do Google Notícias Aham. que o Samusu, o nome dele é Hitler. Caramba. Eu juro pra você. E aí, tipo. E aí, quando eu pesquisei o nome do Samusuco, porque o André falou, não, porque já teve reportagem, porque ele foi preso. Eu falei, vou pesquisar, deve estar num lugar obscuro do Google Notícias. Mas deve estar. Eu pesquisei o nome dele, apareceu a primeira página da Wikipédia do Samusuco, e várias notícias assim, tipo assim, e eu descobri, nossa, o nome dele na verdade é Hitler, e ele tem uma página na Wikipédia, e ele foi preso, e ele foi acusado de tentar matar o presidente da Angola, Meu Deus. e tipo, e ele já foi deportado. Da última vez que ele voltou para Angola, ele foi preso. E aí várias tretas, prenderam ele no aeroporto, aí pra ele conseguir voltar e não sei o que. Tipo, vai, a vida desse cara é extremamente emocionante. É bizarro. E, tipo, você não consegue conciliar o que tem na internet sobre o Samusuco e a história do Samusuco com o Samusuco. É. Porque você interage com o Samusuco e ele é a pessoa mais doce Aham. e fofinha e legal e, tipo assim, e simpática, assim, passiva que você vai conhecer. Tipo, a pessoa mais, tipo, é uma pessoa que ela vai esperar você dar permissão pra ela, tipo, sei lá, chegar Abraçar perto, você. te abraçar, chegar perto de você, sabe? Tipo, essa pessoa que você não imagina que essa pessoa Tentou matar o presidente. tentou matar um presidente, Supostamente, né? supostamente. Não dá pra entender assim o que acontece, como é que é a história do Samusuco, como é que eu não consigo imaginar o Samusuco sendo preso. Eu ficaria com muita dó, velho. O Samusuco é tão legal. É. Por que estão prendendo o Samusuco, pô? E ele é muito engraçado, ele tem um senso É. de humor. As peças que ele faz sempre Uhum. tem um humor assim, debochadinho, né? É um humorzinho, é um humor simples, é É um humor humor. simples, mas é aquele humor simples, não é humor simples necessário. Tipo, não é simples porque é menos valioso, menos bom Isso. do que um complexo. É no sentido de que, tipo, é tão simples que você não pode, não tem como você não rir. Não tem como você não rir. E ele tá É sempre, leve. ele trata assuntos sérios e aí ele faz tipo uma piadinha, aquela piadinha boba. Eu acho Uhum, que o humor tem que ter bobeira, uhum. né? Ele transforma umas paradas muito fortes em coisas muito Muito leves. leves, coisas duras em Em coisas coisas muito leves, de um bem jeito que palatáveis. fica difícil de você, tipo, imaginar como que uma pessoa que viveu essas coisas consegue ter essa leveza ao falar delas. É, Eu acho que essa é a maestria no no humor do Samusuco. Samusuco. É verdade. São coisas que jamais você conseguiria ouvir sem se sentir muito mal. E aí você se sente muito mal e imediatamente você se sente muito bem, porque Lida bem ele cria uma leveza nisso. com isso, né? E aí tem essa peça do Samusuco, que ele tá essa cena do Samusuco na peça em que ele tá falando sobre a revolta, né? Sobre revolução, sobre revolta mesmo. Que essa parte da história dele que o André queria trazer pra peça, pro espetáculo. Amor e guerra, né? Exato. Tá aí o conflito. Por isso que ele fez tanta questão. Desde o início da oficina ele falou, vai ter um texto do Samusuco nessa oficina. Samusuco, faça um texto. Estou te pedindo para você fazer um texto. O resto foi tipo, olha, o tema da peça vai ser esse. Se vocês tiverem textos que vocês Tragam. queiram trazer, podem Mas trazer. você A não, gente você vê. tem que trazer. Você tem que trazer. Sim, dever de casa. É. E realmente é sempre um ponto alto, eu acho, Sim. das duas peças que tiveram, né? Do Samusuco, enfim. Que é uma história muito forte, né?
Depois da história do Samusuco vem, Vem. talvez, a do menino? Talvez. Tem uma transição. Eu só lembro a peça do menino. Eu acho que é a do menino mesmo. Porque aí depois vem a minha, e aí depois vem. Da Thaís de novo. Não, vem a Thaís. Depois dele vem a Thaís. Porque depois que acaba a cena dele, a gente morre. Aí alguém. A gente vai arrastando nossos corpos pro fundo do palco e a Thaís fica no chão. E aí tem a cena dos signos. Tem uma cena dos signos que Uhum. acontece com a Thaís no chão. E aí começa a Thaís a tirar a máscara. Ela levanta e tira a máscara. É. A pessoa tava de máscara, né, em primeiro lugar, e aí A gente tira tava a de máscara. máscara na cena do Samusuco. E aí ela levanta e começa a fazer um monólogo, né? Que é outro texto do Slam que ela tem, que Que é, ela trouxe também. que é outro texto de Slam que fala muito sobre violências, no plural, Uhum. é, contra a mulher, né? Sobre Violências, opressão, né? sobre a opressão de Sobre a gênero, é opressão de isso. gênero, E fala muito sobre feminicídio, né? Eu lembro que ela conclui com um dado ali sobre feminicídio, mas ela passa por, enfim, Por vários tipos de vários tipos de violências, violência, né? Violência psicológica, física mesmo, enfim, é um texto bem interessante. É um texto bem forte. É forte também, é um texto forte. Ah, depois dela vem do Aí depois ela vem a do menino, que é o texto do nosso amigo Matheus, sim, que também que foi um texto que ele trouxe também, que ele escreveu, que ele trouxe, e ele também participou da última peça. E é muito interessante ver a diferença entre o texto dele da última peça e dessa peça, porque da última peça ele estava contando, fazendo uma cena de humor sobre a vez que ele teve que fazer um espermograma. uhum, E é extremamente é hilário, muito engraçado. é muito engraçado, e é tipo assim, é um bagulho de você chorar de rir, e ao mesmo tempo é leve, assim, é uma história É da vida dele que, tipo assim, você super sente. vergonhosa. Você sente o apego emocional com essa história, você sente como ele. Você sente o quanto que ele se importa com aquela história, mas você tá rindo de um jeito. Você tá rindo pra caralho depois de você ter chorado várias vezes nessa peça. Tipo, então É, tem ele era um essa. alívio cômico Tem esse ali. peso, é muito, é um negócio, é uma história que tem muito peso naquela peça porque é um alívio cômico muito forte para umas histórias muito fortes também, muito É, tristes. Nessa peça, ele já virou ao contrário, porque ele vai contar sobre as opressões de gênero que ele sofreu sendo um menino meio POC. é. Esse processo de masculinidade mesmo que Exato. começou nessa coisa, né? Então ele conta todo o percurso dele de como lidar com a subjetivação da masculinidade Uhum, pelo qual a gente passa através da socialização, né? Que tem isso, tem a socialização e a subjetivação. Então, uhum, a gente é socializado para cumprir certos papéis de gênero, certos papéis sexuais, certos papéis de acordo com a nossa idade e etc. Então a gente vai tendo essa socialização e a partir dessa socialização a gente vai subjetivando, né? Tornando individual, formando quem nós somos, né? Enfim, a subjetivação é a partir disso. E é muito esse processo dele e os questionamentos que ele faz em relação à masculinidade, né? uhum. E E, sobre as violências que ele sofreu também durante uhum, a vida. Isso que é interessante também, tipo, o Matheus fez esse texto falando sobre as coisas que ele falou, porque ele sabia que os pais dele não iam aparecer na peça porque eles estavam viajando. ó, Então, tipo, que a família dele não ia estar na peça porque não ia assistir o espetáculo porque eles estavam viajando. Então, tipo, ele se sentiu ela liberto pela ausência. ela é bastante, é um texto bastante íntimo e ele tá É, falando sobre, tipo, as violências de gênero que ele sofreu, as violências a forma como o próprio patriarcado, ele também causa violências que são sofridas por homens uhum, e que também são motivadas pela dinâmica de gênero na qual eles estão inseridos, né? E como essas coisas também afetam a tua formação do que é ser você. sim. E de como se expressar, né? Que é aquela coisa muito, vamos colocar assim, muito clássica, né? A formação, a subjetividade masculina, ela
ela é perpassada por não demonstrar emoções, ou Uhum, não é nem não demonstrar emoções, mas é que certas emoções têm que ser incentivadas e outras não, né? Que uhum, emoções são incentivadas? Raiva, poder, ódio, né? Então ele fala muito dessa questão, uma coisa que me marcou muito, né? Na fala dele, é do ódio. Como o sentimento do ódio, ele é cultivado e é um ódio de si, uhum. que se volta contra si em algum momento, né? Quando você não se encaixa E nesse, é um ódio que não é nem nesse tipo o papel. ódio do outro, é o ódio que você sente por você não se ver no lugar que você foi ensinado que você merece estar. É. Eu acho que, e é uma coisa que na nossa sociedade atualmente perpassa Uhum. tudo o que acontece o tempo inteiro, em todos os lugares. Tipo, essa cultura em céu que tá sempre. Red Pill e Ela tá tal. sempre se metamorfoseando em várias coisas diferentes que atraem gerações diferentes de homens. Então, a nossa geração, que para surpresa de todas as pessoas para quem eu falo, vou fazer 30 anos de idade, então hoje em dia eu posso dizer, na minha época, Na minha época, é. a nossa geração, ela foi, tipo assim, a subjetivação, a forma como essa toxicidade se manifestava na sociedade, era a cultura dos caras que saíam na rua pra poder, tipo, dar em cima de Pra menina. assoviar, né, na rua, É, buzinar, aquela coisa horrível. e que os caras consumiam era, tipo, ai, dicas de como conseguir dar em cima de mais meninas. Ah, essa pessoa aqui é um coach de masculinidade, ele te ensina a pegar todas as meninas na balada, ele É te como ser um ensina. homem alfa, né? Aí A foi. como não ser beta. É Não seja isso. beta. Não, e na nossa geração não era nem tipo ser alfa e ser beta, era É, não tipo tinha ser esse homem ou ser linguajar. viado, ou ser um fracassado. Sim. Tipo, é você ter as técnicas certas para poder navegar no mundo, porque as mulheres realmente têm muito poder e como é que você manipula elas para fazerem o que você quer e tal, mas era muito baseado nessa coisa da performance masculina. Não só no sentido de performar, mas tipo, de quão boa é a sua performance, como é que você consegue se você é bom ou não em ser um homem, saca? De Uhum. você conseguir atender esses valores. E aí isso foi virar o incel na geração logo Nessa após. geração, é. Na geração logo após foi virar com a cultura de forte, foi virar o incel. O E aí Red Pill, incel. do incel virou red Na pill. minha época era muito assim, pô, o termo era você não é macho, essa coisa do É ser macho, exato, né? era você era ou não era. E É, aí agora tem vários níveis. tipo assim, você é um homem, mas você é um homem macho? Uhum. Tipo assim, você é um homem de verdade ou você não é uma bichinha, né? É, É, termos bem era bem mais feios, binário. né? É. É. E aí disso agora virou o Lux Maxim, já ouviu falar? Hã? Não, mas isso é pra mim é nova. Então, porque o incel virou o Red Pill, que tem os alfa, o Aham, beta. sim. O Red Pill virou os Lux Maxers, que, tipo assim, a filosofia de vida deles é Lux exatamente a mesma. Masters? Lux Maxer, de lux de aparência Ah, sim, Lux, aham. e Maxer de maximizar. Ah, maximizadores de aparência. E aí, tipo, a filosofia deles é a mesma filosofia dos incels normais, de tipo, ai, coitadinho de mim. Eu, tipo assim, é muito cruel o mundo porque mulheres não querem me dar. Porque E eu sou uma pessoa horrível. mas na verdade a gente tem um hack pra conseguir, porque os incels eles só desistiram. Sim. Os incels eles decidiram que, tipo, a vida é uma merda, eu vou atirar, fazer tiroteios em escola, Uhum. porque é essa saída, a única saída que eu tenho como homem oprimido nessa sociedade. O Red Pill ele já ficou, não, você tem as técnicas de como você faz os outros caras te admirarem tanto que você seja admirável bastante pra ter mais chance de comer uma mina do que eles, porque alguém vai comer uma mina. Meu E aí Deus. você tem que garantir que vai ser você, E não os e outros. não os E outros, não os exato. betas. Os betas vão te admirar. Exato, é isso. Já tem uma possibilidade de ascensão social aí na ideia do Red Pill. O Lux Maxer também tem essa visão de, tipo, de é possível você ascender na cadeia social, na hierarquia social. Se o Red Pill ele ainda tem um negócio, tipo, dependendo da sua genética, você nunca vai conseguir, então aceite que você é um É uma beta. coisa biologizante, né? É uma coisa muito mais essencialista, de tipo, tem gente que é capaz de ser um alfa, mas se você não nasce um alfa, você não vai virar um alfa, Aham, saca? Tipo, tem essa coisa das castas ali, sim. que são
que algumas pessoas não vão conseguir chegar lá, mas o Luxmaxer, a ideia dele já é tipo, se você fizer cirurgias o bastante, você talvez fique bonito o bastante pra mogar os outros. Já ouviu falar essa Já ouvi expressão? falar, amor. Pra mogar todo mundo, e aí, tipo, e aí você não Mas vai você pode explicar o que é mogar para o público Putz, também. como é que você explica o que é mogar? Assim, eu tenho uma Mogar. noção também, mas eu não saberia explicar. Tipo, assim, o que é isso? Eu falei, não sei explicar, cara, mas... É que é uma vibe, né? É uma coisa Que 100% baseada em vibe vibe. indescritível, Exato. meu. É isso. É uma coisa muito baseada em vibe, né? Mas você mogar uma pessoa é tipo quando você demonstra superioridade de tal forma Que ela se submete que essa pessoa se submete, assim, ela já está submetida à sua à sua superioridade. superioridade sem que ela tenha qualquer escapatória. Mas ao mesmo tempo você fez isso com o mínimo esforço, saca? Você não precisou. Porque uma coisa é você humilhar uma pessoa porque você, tipo, falou pra caralho pra essa pessoa e essa pessoa ficou de xereca. Aham. Ficar de xereca não é a mesma coisa que mogar. Deixar Sim. de xereca não é a mesma coisa que É tipo mogar. assim, eu ativamente falei, ei, você fede. E a pessoa fica chateada. Porra, velho, que É tipo, paia. você foi Você me lá, ofendeu. você foi lá e deixou. Não, e tipo assim, não é nem isso, é tipo. Porque a ideia do. Lá. Olá. Muito trânsito. Meu Deus. Era pra ser um negócio super rápido. Pra quem pegou agora, a gente teve um pequeno corte, porque recebemos a visita no meio da nossa gravação. Então, o podcast que se propõe a não ter edição, vai ter que ter edição, porque vai ter corte. Mas chegou aqui o nosso digníssimo Felipe para se juntar à nossa mesa. Dá Que seu é. salve, Felipe. Fale quem é você. Prazer a todos. Meu nome é Felipe. Sou vizinho de Kai. E é isso. E participou da peça junto comigo. Participei da peça, sim. Tive um pequeno papel ali na peça, né? Bem secundário, mas estive lá durante todo o processo, né? Vi ali nos bastidores e tal, né? Do treinamento. 4 meses muito intensos, né? Mas você não Terça e pode quinta. dizer, você não pode dizer que você não teve um papel importante, porque os signos foram, tipo assim, As o coração vinhetas. da peça, as É. vinhetas, as cenas Mas que, fui eu que tipo, dei a ideia dos signos? você fez signos, você fiz fez, signos, tá? você Você fez apresentou outras, várias vezes. você apresentou várias dessas cenas de transição e todas elas foram importantes. E o seu papel na cena da Thaís também é muito importante. Pois é. É. Porque quem é que ia carregar a Thaís pelo palco se não fosse você? Ninguém mais aguentou, além de você. O Robinho era o carregar. bombadão da coisa. É, não, o Robinho, mas é porque o Robinho, ela tinha que pisar em cima de alguém também. Ah, é. Sim. E aí, tinha que ter duas pessoas muito altas e muito fortes pra carregar a Thaís. Sabe o que eu fico imaginando? Tipo assim, a gente tá falando da peça, né? Várias cenas. Aí, tipo assim, não, porque eu precisava de alguém pisar em você. Eu fico imaginando a pessoa tentando reconstituir na mente só com as informações que a gente tá dando, que é muito esporádico, assim, ainda que a gente tá tentando passar cena por cena, a pessoa tentando, assim, pensar. E deve ser um exercício criativo muito, muito interessante. Mas, enfim, agora o Felipe está conosco, a gente estava explicando o conceito de mogar, né? Então, verdade. A gente tinha chegado até aqui na ideia de que mogar é diferente de você esculachar uma pessoa, de você, tipo. Porque mogar Você ser um bully. Mogar tá dentro dessa coisa de você demonstrar superioridade para outra pessoa. A ideia é você demonstrar superioridade sobre outra pessoa, mas Superioridade com mínimo masculina. esforço. Masculina. Ah, mas... É, Porque eu já pensei na no maioria das shade, vezes. assim, das gays, né? Tem aquele do shade, assim, né? É tipo um shade, só que pra incel. Ah, É isso. Pai, só já que- fez sentido pra mim, é um shade, É. só que pra Só que, Excel. tipo assim, o shade também tem uma questão de que se você esculachar a pessoa, se você, tipo assim, fizer muito esforço nesse shade, ele ainda é válido, ele ainda é um shade. Tipo, você só fez um shade, tipo assim, que você se esforçou muito pra passar. Tipo, se você falou alguma coisa na cara da pessoa, você, tipo, deu um shade. Se for um bom Deu uma shade, tirada, foi um bom né? shade. É isso. É, uma gongada, uma tombada. Né? Tipo, se você está fazendo isso ativamente, ainda é uma coisa válida, tipo, não diminui o seu shade. Mas quando você moga, tipo assim, mogar é meio que uma coisa inerente da pessoa, saca? Você tem que estar mogando a todo tempo, todas as pessoas ao seu redor, passivamente. É o mínimo de esforço possível para você demonstrar essa superioridade, para as pessoas se sentirem humilhadas frente a você. Pela Meio sua que própria isso. presença Exato, e é um existência. negócio assim. É tipo meio Peaky Blinders também, né? É Tipo, frio e isso. calculista. É andar com aquela cara assim pra cima, com cara de mal. E tipo, eu sou gostosão mesmo. E tipo, a minha presença nesse espaço vai fazer com que todas as mulheres num raio de 5 quilômetros queiram loucamente chupar meu... Exatamente isso.
isso é meio que a essência do que a iteração mais recente, mais nova do incel está fazendo hoje em dia. Que eu não sei se você ouviu falar, o João não tinha ouvido falar, mas hoje em dia agora está surgindo os looks maxers. Looks de aparência e maxer de maximizar. E aí essas pessoas, tipo assim, enquanto o incel achava, tipo, o mundo é injusto porque eu nunca vou conseguir comer ninguém porque o mundo é injusto. E o Red Pill pensa, o mundo é injusto, mas eu preciso comer alguém, então eu vou fazer alguma coisa pra me tornar um macho alfa. Mas algumas pessoas não vão nunca conseguir ser alfa, elas vão ser sempre betas. Mas tipo assim, eu tenho que me esforçar pra conseguir comer alguém. O Lux Maxer pensa, eu vou conseguir, todo mundo vai conseguir comer alguém se esforçar o bastante. A diferença é quantas cirurgias plásticas você precisa fazer pra ficar gostoso bastante pra mogar todas as pessoas ao seu Quantas redor. harmonizações faciais. E aí, tipo, o objetivo dele não é nem comer ninguém. É só mogar as pessoas. Ele já desistiu de comer alguém. Ele quer se tornar uma entidade. Ele quer ter a aparência, Ele né? quer, O ele look. quer Ele quer ter o look. transcender a sexualidade. Ele quer se tornar algo. Tipo assim, pra ele ser muito gostoso, muito desejado é o bastante. Ele quer se tornar a própria sexualidade. Tem algum exemplo, assim, de fulano de tal? Essa pessoa que, pra mim, é uma coisa... Brasileiro eu não conheço. Pra mim cara. também. Eu tô ouvindo eu acabei de descobrir isso. Isso aí, Então, isso aí vocês é me mais explicando, me soa muito que é aquele negócio assim hoje que é o farmar aura. Psicopata farmar aura, Que só é que de isso? uma forma meio... O que é Também. farmar Tipo, tá aura? fazendo uma coisa meio foda, assim, ele tá Aham. farmando O que é aura. farmar aura? Quer farmar o Lux aura? Maxer também quer farmar aura pra caralho. Só que de forma passiva, tipo, acho que a pessoa que tá Exato. farmando aura, ela está fazendo uma coisa muito foda, assim, tipo, É. tô no skate, ou, sei lá, tô fazendo uma coisa muito foda e tá farmando aura. Não tem aquele menininho que acho que era na Tailândia, que ele tava no barquinho e ele tava de óculos escuros e ele tava assim, remando, dando uns comandos pro pessoal do barco? Não vi. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, farmar aura. Eu até então não conhecia esse termo. Foi um videozinho que ficou bastante. Eu acho que são umas competições de Eu pensei que era uma barcos coisa que de tem jogo. lá na Tailândia. De videogame. tá Então, o ligado? farmar vem jogo, desse contexto sim. de jogo. Aí esse É. farmar aura vem de uma coisa assim, de você estar fazendo algo que parece legal, parece muito massa, Muito você tá cool. meio fodão, muito cool. Radical. Então, assim, é um menininho que ele tá meio que guiando. Quando o pessoal tá remando, você tem que ter uma coisa de sincronizar, né? Sim. A hora que então, ele meio que tá fazendo movimentos para sincronizar as remadas do pessoal. É tipo aquele tanto de homem. E aí é o menininho com óculos escuro. E aí tem o barquinho tem todo um gingado, assim, que cada bola e ele tá assim. E ele de óculos escuros Ele tá assim. curtindo, ele tá E curtindo. tem um rolê de que você não. Pra Parece que não tá farmar fazendo esforço também. Exato, Tem uma pra coisa farmar assim. aura, Porque você você vai não fazer pode esforço, né? exato. Não tem dificuldade, não. Ele está ali meio que zoando Exato. e. Ele está colhendo os frutos com mínimo esforço, mas Por isso que me lembrou de essa coisa de mogar. Só que eu acho que entendi. farmar aura não tem a ver muito com uma coisa masculina. Pode ser qualquer pessoa farmando aura. Exato. Então, Aí o mogar tá no contexto mogar é dos tipo você insetos. farmar a aura enquanto uma pessoa incel e tipo. E é uma aura específica. É a aura de eu sou muito gostoso. E aí eu pesquisei no Google Looks Maxim pra poder mostrar pra vocês no Google Imagens, assim, uma referência que aí, tipo. Que eu acho que passa vibe. vai ter que pesquisar apenas no Google. imaginar. Pesquisa no Google. É um shed, pô. Sabe o meme do A ideia é, tipo, é todo mundo. É, do shed? queixão, né? Que é Todos do eles querem queixão? ser sheds. Tipo, queixão. é o esforço mais. A última intensidade do cara que quer ser um shed, é isso. Do Red Pill Last shed. Stand Shed. É, o cara que vai fazer cirurgias pra ser shed. Pra E ser aí? o Ken humano. E é exatamente isso. É o que os caras estão fazendo. E o rolê, tipo. Tem um dos meninos, assim, ícones dessa cultura dentro dos Estados Unidos, é um cara de 19 anos de idade, que parece que tem 28, que ele toma testosterona todos os dias. Ele toma um shot de testosterona uma injeção de testosterona todos os dias. Depois vai dar uma merda, né? Ele não produz testosterona própria, mas tá de tanto que ele e ele usa metanfetamina para poder reduzir o apetite e ficar com a bochecha funda, com a bochecha aqui. Você falou que ele tem 19 anos, parece que tem 28. Ele vai 16, estar morto aos 28, é isso. Assim, desde os 16 ele toma testosterona e ele, tipo assim, usa drogas, mas são todas com o objetivo de ficar bonito. Uhum. Não é nem por usar a droga, então, tipo... Não é nem pelo barato, não é nem né? pela brisa. Até isso o povo estraga. Né? Exato. É isso o povo estraga. E aí, tipo, o cara, ele bate com um martelo no queixo pra poder, tipo, causar microlesões no osso pra ficar com o queixo mais protuberante. O cara faz
faz exercícios com a boca que as pessoas falam que vai diminuir a papada, saca? Tipo, umas Caramba. coisas assim loucas, assim, ao extremo, tipo, o único objetivo da vida do cara é ser muito gostoso. E ele Segundo não uma visão- consegue. Segundo uma visão de Específica. gostoso muito específica, porque, velho, é muito feio. Ele não consegue É ser muito gostoso, estranho. é isso. Ele só é esquisito. E é sempre esquisito. umas pessoas que ficam muito lelé da cabeça, né? Tipo, a pessoa só fica... É a disforia de gênero e a disforia de imagem, assim, né? Ai, eu não lembro o nome dessa condição em português, mas tipo, o distúrbio de imagem, Uhum. de autoimagem, assim, na última potência, completamente alimentada. A pessoa, tipo, o que move a vida dela é essa disforia de imagem que ela tem, de achar que ela precisa sempre ser mais gostosa e que ela vai conseguir ser mais gostosa fazendo, tipo assim, coisas extremas, bizarras. E é isso que tem acontecido com a cultura incel. Agora a gente tem que voltar pra peça. Agora Depois a gente- desse arco, das parênteses esse gigantescas. parênteses gigantesco, que a gente tava falando da cena do Matheus, né? Uhum. Que fala sobre essas questões de masculinidade, o processo dele. É muito legal na cena que ele descreve o processo dele matar a sua criança interior, né? Como esse processo de masculinização dentro da sociedade patriarcal, né? É um processo na metáfora dele, né? Dele matar a essa criança interior que ele tinha, né? Matar alguns sentimentos e tal, para estar dentro desse padrão que é requerido e fazendo, portanto, uma crítica a isso, né? Entre outras coisas, assim, eu lembro, foram coisas que, pela minha memória, né, que me marcaram, assim, esses momentos. Isso. E aí, depois dessa cena, o que fecha é a tríade da peça, que vem a cena sobre a mulher, a cena sobre o menino, vem a cena sobre a pessoa não binária, que é a minha cena. E aí, nessa cena, eu tô basicamente falando sobre a experiência de você ser socializado enquanto mulher, das pessoas te criarem para ser mulher, e você, na verdade, não ser uma mulher, e nem um homem. E aí, tipo, o quão confuso é na cabeça de uma pessoa passar por isso, e ao mesmo tempo o quão traumático é você ver uma sociedade que tenta te conformar ao papel de mulher também, quando você não se encaixa nisso. E é uma cena que acho que tem um... Porque como é que chama? Só tem dois sofás, né? Assim, os elementos O de cenário é cena, só o isso. cenário, Lugares essa são palavra que eu poucos, queria. né? O cenário Bem enxuto. é bem minimalista, mas esse é o momento que Kai faz um monólogo, né? É um grande monólogo sobre isso que ele acabou de falar, mas entra um manequim de mulher, né? Que é aquele manequim bem cinturadinho, assim, né? Eu preciso muito só falar uma coisa Só o sobre esse tronco, só o sobre esse tronco, né? manequim. Do manequim. Véi, essa cena desse manequim, o manequim não caiu em nenhuma das vezes que a gente estava ensaiando. Ele Na nunca hora da caiu. apresentação. Ele Ele caiu. nunca caiu. Ele caiu uma vez. E fez um barulho. Antes. Antes dessa vez, ele tinha caído uma vez no ensaio, quando a gente tava apenas, tipo, tá, vamos ensaiar jogar o boneco. Joga pra mim, joga pra você, joga pra mim. Foi só essa única vez que caiu. E aí, quando a gente foi apresentar, no primeiro dia, no sábado, ele caiu eu no tava chão. lá. E no domingo ele caiu na minha boca. Na hora que ele Nossa, foi O que jogar. resultou em uma das fotos mais fodas, que é a com a boca ensanguentada, Eu tô com- assim, eu tô que com não um monte de perdeu a sangue. fala, não perdeu nenhum momento. Eu achei muito profissional incrível, esse cara, incrível. que Eu levou uma foquei maniquizada na cara e manteve o texto perfeito. É Não assim teve que eu mais. reajo a situações que podem se tornar vergonhosas. Eu falo, eu vou fingir que isso não aconteceu e aí ninguém vai perceber que eu fiquei com vergonha. E aí foi isso que eu fiz Deu e eu certo. consegui continuar. Mas Mas eu assim, fiquei com a boca fodida. Nossa. Machucou bastante. Mas então tem esse elemento do manequim, que é um monólogo que o cara vai fazendo e segurando, né? É uma dança, né? Uma verdadeira dança ali, uma valsa com manequim, né? Enfim, com um manequim feminino. Aí você agora conta a sua história. Eu só queria chamar a atenção pra coisa do manequim, que eu achei muito genial. Foi ideia do André, inclusive, todos os créditos ao André novamente. Porque acho que ele tinha visto esse manequim quando eu estava fazendo a oficina, a gente já sabia meu texto. Ele tá E lá, ele tava inclusive, pensando né? nos elementos de cena do texto. Ele disse que ele tinha passado por uma feira, alguma coisa assim, tinha visto esse manequim, e aí ele teve uma ideia. E ele falou, a gente vai colocar esse manequim. Ele chegou na oficina um dia com esse manequim e falou, Kai, a gente vai fazer o seu texto e a gente vai Usar esse usar esse manequim em algum momento desse texto.
Toma o manequim, faz. Se vira. Lembrando que tem um episódio aí também do podcast que fala apenas sobre manequins. Chequem o episódio. Não sei qual que é o episódio, mas Se você pesquisar, você vai achar. se eu pesquisar você vai achar. Mas voltando ao que interessa. E aí, o texto foi um pouco... O texto vai falando um pouco sobre a minha experiência em si também, sobre essa história também. Mas de um ponto de vista mais intenso, assim, mais emocional. Porque a minha vida real não foi tão interessante quanto a minha cena assim, não. Porque... Aqui você dramatizou a coisa, né? eu peguei assim, tipo, na essência do cru do sentimento, mas tipo assim, não é o tempo todo assim. Se alguém está ouvindo esse podcast assistiu a peça, não se preocupe, a minha vida não foi tanto ódio e, ai meu Deus, que revolta assim também não. Mas é isso, tipo, eu fui criado como menina, como mulher. E eu fui criada até os 10 anos de idade com um pai muito eu acho que meu pai era autista, e por isso que eu sou autista também, e ele tinha muito esse senso de moral rígido. E a moral dele era tipo 100% a moral da família tradicional brasileira cristã, heterossexual, mononuclear. E então ele, tipo assim, ele esperava coisas de mim muito específicas. E ele agia de uma forma muito específica que ele acreditava que era o esperado de qualquer pessoa. E qualquer pessoa que não vivia dessa forma, pra ele era errado. Então, tipo, eu até os 10 anos de idade eu tinha uma cobrança, uma expectativa muito rígida do que era performar feminilidade, sobre o que era ser uma menina, sobre o que era que eu deveria ser. Mas meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, ele teve um infarto. E aí, a partir de então, eu fui criado com a minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito menos rígida com essas coisas, muito menos... Minha mãe sempre foi mais flexível com as coisas que ela pensa do que meu pai, com as opiniões dela do que meu pai. Então, e a minha mãe sempre foi também muito benevolente, assim, ela sempre foi muito... ela tem muita compaixão, muita empatia, ela é muito... Minha mãe, ela é a pessoa que sei lá, que compra o pano de prato que estão vendendo no sinal, porque ela fica, pô, essa pessoa, vou ajudar, essa pessoa, pô, tá aí trabalhando. Se oferecerem 100 panos de prato para ela, dentro de 1 hora ela compra 100 panos de prato. Ela é esse tipo de pessoa. Minha mãe tem, tipo, 12 irmãos, né, no total. Minha avó teve, tipo, muitos, muitos, muitos filhos. E aí, tipo assim, como toda família muito grande, tem aqueles tios que são meio... que se aproveitam um pouco dos outros. Tem os outros tios que são meio brigados. Tem os tios que sei lá, que não falam com alguém, ou que são meio isolados do resto e tal. E aí minha mãe, velho, qualquer um deles, ela pode ter acabado de brigar muito feio com eles. Se qualquer um deles no dia seguinte chegar e pedir ajuda pra ela pra qualquer coisa, ela vai dar ajuda. Tipo, a minha mãe sempre esteve disposta a sacrificar a forma como ela, a raiva ou qualquer coisa que ela esteja sentindo, questionar isso pela pessoa que ela se importa. Então, tipo, ela sempre foi muito, muito legal. Então, eu tive uma adolescência, assim, um pouco mais tranquila com relação a isso, assim, tipo, eu tive uma adolescência inteira em que eu não precisei pensar sobre isso, para além de questionar, assim, a sociedade em que nós estamos inseridos, mas não era uma coisa que ficava na minha cabeça sobre, tipo, a minha relação com o meu gênero, tanto. Eu não questionava tanto a minha relação com o meu gênero. Não era uma coisa que eu... Porque não me incomodava ser mulher. Não era incômodo, não tinha essa cobrança dentro de casa. E aí eu não pensei sobre isso por muito tempo, mas eu sempre fiquei muito confuso com o que é ser o gênero. Tipo, eu sempre fui uma criança muito esquerdista, uma adolescente muito esquerdista, muito feminista. Eu sempre ficava, tipo, ai, porque, sabe, a opressão de gênero e, tipo, o papel de gênero da mulher, isso é tudo muito errado, muito injusto. Então, tipo, já era errado em geral, não era uma coisa que eu tinha comigo especificamente, assim. Não era uma coisa que eu pensava, tipo, tá, o que se ser mulher dentro dessa sociedade não fosse todas essas coisas opressivas, qual seria a minha relação com ser mulher? E eu não sabia dizer, eu não sabia o que deveria ser mulher, o que é ser mulher, para além das coisas que não deveriam ser. Tipo, para além da opressão. Como é que você descreve o que é uma mulher?
Porque é isso, não tem uma... O ser mulher existe para poder diferenciar do ser homem. E é só isso que vai representar. E ao mesmo tempo, eu tenho várias amigas que são trans, que apesar de concordarem comigo em todos esses sentidos, elas se sentem mulheres. E se uma mulher trans pode se sentir mulher, o que ela está sentindo? Tipo, se ela sabe que ela é mulher, se ela se identifica com aquela coisa, ela está se identificando com o quê? E aí, quando eu percebi que eu não conseguia responder essa pergunta, eu comecei a me questionar, ok, então tem alguma coisa aqui que eu realmente preciso entender sobre mim. Qual que é a minha relação com isso? E era mais confuso ainda, inclusive eu acho que eu falo essa frase na peça, é mais confuso ainda porque eu não sou homem também. Uhum. Eu também não me identifico com o masculino, então... Essa era a minha deixa, né? Pra pegar o manequim, porque tinha um manequim masculino também, né? Que ela tava com um manequim feminino. Aí quando ela falava, e eu também não era homem também. Aí esse não também era aquela que eu tirava da coxia. Aí eu vinha assim e colocava lá no centro. Que era a hora que a gente meio que ia fazer Tinha esquecido. atacar o outro manequim. Atacar o manequim. Porque a primeira parte da peça eu tô contando, tipo, de onde é que eu tava partindo de início, né? Eu estava partindo do ser mulher. E aí tá aqui o ser mulher. Beleza, não é isso. E aí, qual que é a próxima alternativa? Mas também não é isso. Uhum. E aí acaba no final com o homem sendo carregado, deitado, todo mundo chutando o homem, depois carregando ele pra fora. É muito engraçado essa cena. E eu não, até hoje eu não entendi o que o André queria que eu fizesse nesse momento exato da transição entre a minha cena e o signo que entra logo enquanto a gente tá saindo. E tipo, eu faço o quê? As pessoas estão olhando pra mim, o que eu faço? Até hoje, todas as vezes eu improvisei no momento. E aí quando eu não ouvi gritos do André, eu falei, beleza, acho que eu posso fazer isso. Acho que isso aqui tá permitido. Mas foi isso. E aí, tipo, foi esse processo. Quando eu conheci mais mulheres trans e eu comecei a me questionar, fazer esse questionamento pra mim, eu percebi que eu não tinha uma resposta e eu percebi que tinha alguma coisa aí, foi que eu comecei a investigar mais isso e aí eu percebi que existia essa outra coisa no mundo atualmente que se chamam pessoas não binárias. E essas pessoas também não são homem nem mulher, só que é um grande guarda-chuva dentro do qual eu me encaixo na ageneridade, porque pra mim a minha relação com gênero é nula. Para mim gênero não faz sentido, é uma categoria extremamente abstrata que para além daquilo que existe com o objetivo da opressão, ela não representa muita coisa, tipo, numa sociedade ideal, se você pensar, tipo, acabou a transfobia, acabou todas as opressões de gênero, acabou todas o patriarcado e a gente está vivendo no socialismo perfeito das testemunhas de Jeová. O gênero não existe, porque se não tem nenhuma opressão, e se todo mundo pode ser trans e não vai sofrer nenhuma opressão, todo mundo pergunta os pronomes de todo mundo, ninguém assume nada de outra pessoa, o gênero não é mais presumido a partir do seu sexo ou a partir de uma opressão que você sofre. O gênero é o quê? Tipo, você vai olhar para todas as pessoas na rua como pessoas e não como gêneros. E essa palavra não tem mais motivo de existir. É uma categoria nula, uma categoria vazia que não tem mais utilidade na sociedade. Então o gênero acaba. Essa é a minha percepção sobre isso. Tipo, para além daquilo tudo que eu não me identifico, não sobra nada dentro da categoria gênero. E aí por isso que eu me identifico como agênero. E é isso, foi esse processo de depois que eu entrei em outros ambientes que me fizeram questionar sobre mim, eu comecei a investigar isso, eu comecei a entender que eu tinha uma outra relação com isso. E enquanto eu fazia essa investigação dentro de mim mesma a respeito de gênero, de como eu me relacionava com gênero, eu fui investigar várias outras coisas a respeito de como a minha cabeça funciona. E aí eu descobri que eu sou autista. E aí todas as peças se encaixaram. E tudo fez sentido. E aí eu entendi. Porque também existe, estatisticamente, uma grande correlação, assim, massiva, entre transtorno do espectro autista e alguma diversidade de gênero, alguma divergência de gênero.
ou a pessoa ser uma pessoa transbinária, ou a pessoa ser não binária, tipo, a pessoa de alguma forma não ser, ter uma não conformidade de gênero com o que foi designado para ela, tipo, se dentro da população geral 1% das pessoas são trans, dentro da população autista, tipo, 40% são trans, de alguma forma. Ou tem alguma questão, assim, de não conformidade de gênero. Tipo, é um bagulho muito bizarro. Uhum. E faz todo sentido, porque o autismo também afeta a sua capacidade de propriocepção, a sua capacidade de compreender ou de se relacionar, de identificar, de descrever, sei lá, de ter algum contato, assim, alguma sensibilidade para algumas coisas de dentro de você, tipo, da forma, a gente tem dificuldade de descrever as nossas emoções, a gente tem dificuldade de perceber o que é que a gente está sentindo. A gente entra em burnout sem perceber que está cansado. Tipo, são desconexões entre algumas coisas da sua personalidade, às vezes. E o gênero é uma coisa tão abstrata que fica difícil você estabelecer essa conexão de uma forma intuitiva, assim, isso não necessariamente é algo que vai fazer parte de você, porque é algo construído socialmente. Isso pode ser uma coisa que você não se identifica completamente, assim como algumas outras regras sociais. Porque elas não fazem sentido para você. E aí faz sentido que mais pessoas que são do espectro autista tenham alguma não conformidade com gênero. Dados interessantes, né? E temporalmente, assim, você falou todo um percurso, mas você falou da sua infância, da sua adolescência, e esse questionamento ele vem na esteira da adolescência, ao mais adulto. Foi mais ou menos na época que eu entrei no coletivo. No coletivo não, no PCB. Sim, eu já fui do PCB. Isso é o quão velho eu sou. Que hoje em dia não tem mais PCB, não tem vários. Não, tem Não, PCB, existe existe o PCB. PCB. Não, existe o PCB? Existe. Existem pessoas que dizem que estão no PCB, e eu não vou negar Agora. que essas pessoas estão... Existe, assim, vários rachas, assim, tentando se conciliar ali, né? Não, mas brincadeiras à parte, foi mais ou menos porque quando eu comecei a realmente engajar 2020, em ativismo, por aí, né? acho que foi 21, 21, 22, ali logo depois da pandemia. Pouco tempo, assim, tinha que colocar essa perspectiva. Coisa assim, uns 3, 4 anos no máximo. Foi quando eu me mudei pro Império. Eu fiquei 2 anos no Império, fiquei 1 ano aqui, faz 3, 4, vai fazer uns 4, foi no final do... Eu comecei a pensar sobre isso mais ou menos no ano que eu saí da casa da minha mãe. Porque foi também um pouco isso, assim. Quando... Isso foi há uns 4 anos, a gente tá em 26, foi em 22, 21, por aí. Porque no ano que eu saí da casa da minha mãe, foi mais ou menos o ano que eu entrei no PCB. E, tipo assim, foi um período da minha vida em que eu tava precisando muito sair da casa da minha mãe. Porque eu tava tentando estudar pro Enem pra passar em medicina, continuo aí nessa luta, torcendo pra que dê certo. Vai dar certo. E eu tava, tipo, percebendo que eu precisava de um espaço onde eu me sentisse confortável. Eu me sentia muito desconfortável na casa da minha mãe, porque ela é casada com um cara extremamente bolsonarista. Péssimo, super. Não dá pra conciliar isso. Exato. É muito difícil. E foi o mesmo momento em que eu comecei a me confrontar com esses questionamentos e perceber que, tipo, que em algum momento ia ser muito difícil, muito desconfortável existir dentro dessa casa. Uma vez que eu tava percebendo que eu provavelmente era trans, que eu tinha alguma coisa ali pra investigar, que eu não ia me sentir à vontade de investigar dentro daquela casa, porque eu correria o risco de sofrer transfobia. Então eu saí da casa da minha mãe. Mas por parte, não da sua mãe, mas por parte do companheiro dela, né? Sua mãe porque sempre... assim, eu não sei se, tipo, se ele, sei lá, iria olhar e pensar, não, vou repensar aqui o que eu penso sobre, porque eu conheço Kai, e Kai é uma pessoa trans, eu vou repensar o que eu penso sobre transgeneridade, ou seria se tornar um desconforto, um incômodo mais, ou mais agressivo com isso, você sabe, tipo,
ser paia, sei lá, você ia discutir comigo ou qualquer coisa do tipo. Não sei o que ia acontecer, mas eu falei assim, eu acho que não é esse o espaço em que eu vou me sentir à vontade de pensar sobre isso. E aí eu saí da casa da minha mãe, eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu entrei Não percebi. entrei no PCB. Eu entrei no PCB mais ou menos nessa época. Não, já tava no PCB quando eu me mudei. Mas nessa época que eu me mudei foi quando eu entrei na LGBT comunista. Uhum. Porque acabou o. Gente, como é que era o nome do coletivo feminista? Era. Ana Montenegro? Ana Montenegro. Isso. Coletivo Ana Montenegro. Eu tinha entrado no Ana Montenegro, aí ele se desfez, assim. Ele Porque já as tinha pessoas- existido alguma vez? Ele tinha existido alguma vez? Eu Essa eu não sei porque eu não passei do processo de recrutamento. Tipo, eu preenchi lá o formulário que tinha no Instagram. Assim, Aí eu igual fiz- o coletivo do Movimento Negro do PCB, que era o Menino, pelo menos aqui no Distrito Federal, né? Menos existido. Era uma pessoa, Uhum, que era o João Elias, né? uhum. Coletivo de um só. Que não é muito Ele- coletivo, né? Ele e os E- pensamentos dele. Ele, os pensamentos dele É. e as brigas que o povo arranjava com ele de outras partes do partido. É. Mas, quando eu entrei no coletivo mesmo, tipo assim, eu preenchi o formulário e aí eu fiz 2 reuniões assim, de recrutamento com outras pessoas que também tinham feito recrutamento, estavam entrando. E aí, quando eu ia, tipo assim, ia começar, beleza, a primeira atividade do coletivo que a gente ia participar, uma das pessoas lá da direção do coletivo se desligou e aí não tinha mais ninguém para dirigir o coletivo, tinha 2 pessoas no coletivo. E aí a Um gente. coletivo quase individual. E tipo Duas assim, tava pessoas. entrando 5 pessoas nesse recrutamento. Ah, E tinha 3 pessoas no coletivo antes, só que, tipo assim, tinha 2 pessoas para dirigir o coletivo inteiro enquanto a gente é recrutado, enquanto a gente forma uma militância. E aí a gente foi pra LGBT comunista, todo mundo, a gente foi meio que, tipo, meio que realocado no LGBT comunista, e, tipo, é o coletivo feminista. Acabou o coletivo feminista, a gente vai botar onde? No acabou o coletivo feminismo. Gay. Acabou, a gente vai tirar um monte de mulher do coletivo feminista, é tudo gay também? Não, vamos botar no coletivo gay. Às vezes as pessoas querem militar pra gay Acabou o também. feminismo, agora a ditadura do É o A gaysismo. pessoa- gaysismo, né? Essas pessoas devem querer também militar na frente gay, se elas são feministas. Sei lá, tanto faz, mistura isso. Um bando de homem de viado aí, de mulher de viado aí. Joga todo mundo junto aí, mulher e viado. PCB simplesmente foi esse o rolê que aconteceu no PCB. E nessa época foi que eu comecei mais a pensar sobre quando depois que eu entrei no LGBT comunista, eu tive mais essa investigação. Eu pensei mais sobre isso e eu acabei tipo, tendo que confrontar com a realidade inevitável ali, mais ou menos na época do racha. 2023. Né? Por aí. 2023. Quando o PCB rachou. As coisas leves, né? Pra pensar. Um partido rachando e essas questões, né? E eu tinha acabado de mudar da casa da minha mãe, tava morando com o meu ex sozinho, tipo assim, pela primeira vez, enquanto pensava sobre transição, enquanto tentava passar no Enem, e enquanto o partido rachava. Tipo assim, eu falei, não, vou entrar num partido agora, tipo, porque eu vou. Pô, vai ser mó legal trabalhar junto com as pessoas, fazer coisas juntos, E fazer aí parte de racha. um coletivo, ir lá fazer coisas com o coletivo, sei lá, uma ação, um protesto, vai ser legal, vou me sentir muito útil contribuindo com o coletivo. E aí a gente racha. E aí me botam na porra da direção Do novo do partido que Estado, do surge. novo partido. Foi uma loucura, foi um período bem louco. Muitas demandas, muitos estresses e coisas pra lidar ao mesmo tempo, né? Pois é, mas foi um processo legal que eu aprendi muitas coisas sobre mim mesmo, descobri muitas coisas sobre mim mesmo. Então, e aí foi nesse processo em que eu. E é engraçado porque, tipo, quando você tá passando por um período de transição na sua vida, de você descobrir uma nova coisa sobre você, ou sobre a sua personalidade, de você, tipo, assumir uma nova identidade socialmente, você sempre fica meio com uma síndrome de impostor, de, tipo, esse pá, eu tô só me identificando com o bagulho que eu vi no TikTok, sacou? Tipo, diagnóstico de TikTok. Uhum.
Ou, ai, nossa, às vezes eu tô só, tipo, sei lá, me identificando com as pessoas, mas eu não faço parte disso. Tô sendo. Tô sendo falso, assim, porque você sempre se questiona um pouco. Até quando você descobre algo sobre você mesmo. Quando eu descobri meu diagnóstico de autismo, eu fiquei, nossa, será que eu não tô forçando aqui o bagulho? E aí eu, tipo, o psicólogo falou que eu sou autista mesmo, mas às vezes nem é, eu que enganei ele sem Será que eu querer. falei uma Será que não foi parada? um drama que eu Eu fiz induzi. aqui? Eu induzi o psicólogo, ele é isso aí. É um falso diagnóstico, né? Será que eu tô me Porque acontece fazendo? muito também. Aham. Às vezes não é nem sua culpa, é a questão do psicólogo ter uma visão ali do profissional, né? Que induz um pouco a isso. Que é uma coisa que eu já passei também. Tipo, eu tenho síndrome bipolar tipo 2, que significa que eu tinha crises de depressão na minha adolescência muito longas e muito profundos. Nossa, será que vai dar pra ouvir esse Pois é, eu tô pensando nisso, que o negócio? som vai ficar todo verdade, lascado, isso né? Onde é que é isso? Não sei, tem um. Deve ser que não. Mas você sabe que é porque a gente tá fechado? Porque eu tô escutando de cá, né? Tá de cá. Deve ser o. Esse podcast vai precisar de grama. edição. Assim. De retirar. Eu sempre retiro ruído, né? Mas é algum software ou não? Como é que você tira o No ruído? CapCut. Tem outros aplicativos também que faz a redução de ruído. Deixa eu olhar nas câmeras. Eu já vi o CapCut, às vezes ele reduzia o ruído, só que de fundo, só que ele tirava só a voz, às vezes. Então era engraçado, tipo assim, ele tirava uma sílaba de uma coisa que você tá falando. Então, às vezes, eu simplesmente, tipo, diminuía o volume, alguns picos ali de sons, mas não colocava a diminuição de ruído, porque, às vezes, a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela simplesmente, tipo, comia uma sílaba sua, que juntava junto com o ruído ali. E geralmente é uma sibilação, alguma sílaba, alguma sílaba de uma palavra que começa com S, que é ruído de fundo. Aí fica, às vezes, meio estranho. Tem uns episódios que tem isso aí, uns mais antigos, que tem umas sílabas É comidas. isso mesmo que a gente vê que o quão tranquilo o ambiente tem que ser pra gravar, né? Porque, tipo, eu considero que é um ambiente tranquilo, mas você vê que na hora que a gente tá gravando, agora eu tô escutando todos os carros Todos passando, os carros, né? Aí acabou de passar um caminhão, né? Uhum. E aí, tipo, né? Normalmente eu não vejo assim, pra mim, nossa, eu tô tranquilo aqui, né? E tal, mas aí você vê, tem um monte de coisa acontecendo. Eu percebo que meio-dia começa a passar muito carro e umas 6 horas começa a passar muito carro, porque começa um barulho que, tipo, e são bem nos horários do dia que eu tô com mais preguiça, que eu tô mais cansado, assim. Começa muito barulho, eu fico, ai meu Deus do céu, de onde veio tanto barulho? Meu Deus do céu, muito barulho. Aí eu fecho, eu vou ali, tá na hora do povo voltar pra casa, deixa eu fechar a janela ali, tá barulho. Pois é, mas voltando aqui na nossa discussão, é isso, é um longo percurso que tem partes mais tensas, né? Tipo, essa parte aí, eu tava descobrindo as minhas questões e não só as minhas, né? Porque olha, ó, buzinou. Pensar o individual, mas também pensar toda a construção coletiva, né? Do que é gênero, do que é sexualidade, orientação sexual, etc. Só que junto com partido rachando, tendo que estudar para Enem, se mudando pela primeira vez para viver, né? Assim, uma vida sozinho, fora da casa dos pais, e o burnout vem, né? Infelizmente. Nossa, total, vários. E, tipo assim, pra mim, bateu muito depois do congresso, o burnout. De todas essas coisas, assim, elas se acumularam depois do congresso. Porque, pô, viajei lá pra São Paulo, fiquei uma semana, tipo, numa correria completamente, tipo, durante exercitando mentalmente o tempo todo. Não, durante né? Porque o você tem que estar congresso pensando ali o que vai falar, as E discussões. eu fui antes e voltei pra cá depois, tipo, as nossas passagens que o partido comprou pra gente, elas eram em datas assim, meio complicadas, assim. A gente tinha que estar lá, acho que a gente foi pra lá tipo, uns 3 dias antes e voltou pra Brasília uns 2 dias depois que o congresso acabou. Então eu fiquei 3 dias andando de um lugar pro outro todos os dias. Porque eu dormi um dia na casa da Cata, fiquei os 3 dias na casa da Cata, e a gente foi pro congresso. Aí a gente passou o congresso, ainda foi, tipo, pelo menos eu não estava indo de um lugar pro outro, pegando ônibus e não sei o que, durante o congresso. Mas era tipo assim, acordar às 6 horas da manhã e dormir às 11, porque acabava a programação do congresso umas 10, 11 horas da noite e começava às 6 horas da manhã.
Uhum. Então, assim, você não tinha tempo de dormir direito. Porque você, de fato, ia, tipo assim, acabar, de fato, as coisas. A última coisa que tinha pra fazer era às 11, que isso ia acabar meia-noite, a gente ia dormir meia-noite pra acordar às 5 horas da manhã, pra ir pro café da manhã, pra começar a programação às 6 do congresso em si. Então a gente não dormia nada. E aí eu cheguei em casa depois do congresso, assim, absolutamente drenado. Foi nesse momento que bateu o burnout. Hum. Mas eu continuo fazendo terapia. Façam terapia. Muitos anos de terapia Sempre façam. me fortaleceram para tancar todas essas coisas e depois sair de lá vivo. Mas eu acho que o que importa é isso, tipo, passei por vários momentos de estresse, mas apesar disso tudo eu me entendi, Exato, foi. teve um saldo positivo, né, Bastante. não só de se entender, mas igual a gente tava conversando antes do podcast, né, assunto, mas também aprender a dizer às vezes não, né, Uhum. tipo, para não sobrecarregar e tal, se organizar, né, organizar o tempo e tudo. Então, E estabelecer as prioridades, né? Tipo, o que estabelecer vale a prioridades. pena você dedicar a sua energia, o que você não tem energia para dedicar para aquilo naquele momento. Foi isso. E foi engraçado, que aí vem as histórias divertidas sobre esse processo. Foi engraçado o dia que eu contei pra minha mãe sobre isso. Uhum. Porque no momento que eu contei pra minha mãe, eu já sabia muito bem disso. Todos os meus amigos já sabiam muito bem que eu era uma pessoa trans, já sabiam mais ou menos o meu nome e tal. E eu tava pensando já no processo de retificação dos meus documentos. E aí eu falei, não dá pra eu retificar os meus documentos antes de falar pra minha mãe que eu vou retificar os meus documentos. Porque eu acho que talvez seja, assim, pior se eu for avisar depois. Então vou lá na minha mãe. Eu já tava morando no Império dos Nobres, tipo, que é longe da casa da minha mãe, que é em Sobradinho 2. Então é meio que uma viagem, eu não ia muito pra casa da minha mãe já. Aí eu marquei com as minhas primas da gente passar um final de semana lá. E falei com a minha mãe, vou passar o final de semana aí, que eu tenho muito tempo que eu não te vejo, bora lá. Aí eu falei com as minhas primas, olha, eu marquei de, de a gente ir na minha mãe lá nesse final de semana, porque, na verdade, eu sou trans. Preciso contar uma coisa E aí importante. eu tenho que contar uma coisa importante pra vocês e pra ela. Porque eu vou contar isso pra minha mãe, vou contar pra minha mãe que eu tô trocando de nome. E, gente, então, meu nome agora é Kai. Então, tipo, foi engraçado. Eu contei pra elas pelo WhatsApp e marquei lá com a minha mãe. E a gente, eu, tipo assim, todo mundo, ai, tá, beleza, vamos lá, vamos apoiar o Kai e tal. E aí começa o almoço e, tipo assim, a gente conversando sobre vários outros assuntos que não tem nada a ver. E as minhas primas olhando pra mim assim, aí eu não deixo ela beber mais uma cerveja. E aí eu finalmente criei coragem e falei, mãe, então, eu sou trans e tal, eu sou uma pessoa não binária, eu sou agênero, eu queria te falar, não sei o quê, e eu tô assumindo um novo nome agora, eu decidi escolher um nome novo, que agora vai ser Kai, eu pretendo retificar meus documentos e tal, porque eu tal. Aí minha mãe olhou e respondeu, ela olhou pra mim e ela respondeu, eu sempre soube que você era uma coisa assim meio alienígena mesmo. Meu Deus. E ela falou que ela gostou do meu nome, que ela achou que combinou muito mesmo. Foi isso a resposta da minha mãe. Foi lá. Mas foi uma resposta. Não foi pra ofender, né? Não, Assim, foi muito foi fofo. uma. É esse Eu o jeito achei da ela minha mãe de querida. demonstrar amor. Sim, Não, porque você pode pensar, eu sempre meio alienígena, porque depende do tom que você fala Uhum. isso, né? Eu sempre pensei que você fosse um alienígena mesmo. É É. tipo assim, não, mas não. Não, É e um tem um tom, é um outro background tom. que a minha mãe, ela é meio. Ela brinca. Uma das brincadeiras que a minha mãe fala muito é que ela não é desse mundo, que ela é alienígena, ela tá esperando ser abduzida pelos Aham. ETs pra Tem ela um poder. contexto maior Tem um também, outro né? contexto maior também, Talvez o que que é torne ser mais outro. carinhoso. Que é que ainda vem do outro background disso. Foi muito divertido. E aí eu descobri que eu era trans porque minhas amigas trans me avisaram, porque elas já sabiam antes de mim. Foi muito engraçado que eu tava saindo. Você lembra da Felícia? Que delícia. Ela foi do Ana Montenegro, ela foi da LGBT comunista, e aí, tipo. E aí ela não veio pro Racha, mas eu acho que vocês se conheceram na parada gay de 23. Talvez, mas acho que não interagi muito com ela, pelo menos eu não lembro. Assim. Não, mas eu acho que eu tinha te apresentado, tinha comentado com talvez. você, porque eu acho que nessa época eu já te conhecia. Mas foi. A Felícia era da LGBT comunista, era do. Não, ela tinha entrado no Ana Montenegro, mas ela não chegou aí pro LGBT comunista, mas a gente manteve contato. E aí ela conhecia, ela sempre ia nos atos e tal. Uhum. A gente tava no evento do PCBR, aquele evento que teve no Bar do Careca. Sim. E aí ela foi junto.
E aí tava a Cata também. E aí eu sentei na mesa e a Felícia, tipo assim, deixou escapar. É porque ela falou, tipo assim, ela falou uma coisa assim, uma frase que no meio da frase ela falava sobre. Ela falava a palavra cis, mas ela meio que implicando assim, enquanto você for cis, sabe? Tipo, se você for cis, assim, tipo, implicando, tipo, Que não seria. que eu não seria cis. Eu olhei e falei assim, como assim? Ela, porque você sabe, né, que não sei o quê. O quê? Aí ela chamou a Cata, aí a Felícia olhou pra Cata e falou assim, Cata, você acha que Kai é cis? Aí a Cata começou a rir e eu fiquei tipo, gente, mas o que vocês estão falando? É. Porque eu não tô sabendo. Eu estou pensando sobre isso, mas eu não falei isso com ninguém. Tipo, qual que é o rolê aí? Porque eu não falei isso com vocês. E aí que eu fui entender o rolê. Tipo, teve esses momentos divertidos que são todos produzidos por eu ter uma rede de apoio muito legal. Uhum. Que Mas é interessante, né? Como que quem já passou por esse processo, né? Olha por quem tá passando e fala, Uhum. identificou aqui, já As pessoas te entende apadrinham, né? tacitamente as coisas. Eu As acho pessoas isso se identificam. interessante. Como que é algo que não é dito, mas é compreendido. Existe alguma linguagem, né, ali social Uhum. que é compreendida tacitamente. Isso é interessante. Uhum. Enfim, é isso. A gente contando com a primeira parte, né? Acho que a gente tá chegando em 1h20, uma coisa assim de podcast. Pô, dá Então, pra dormir É um bastante. podcast, assim. Dá pra dormir Pode, bastante. podcast. Dá pra É um dormir mesa bastante. cast. A gente tá numa mesa, Exato. isso é um podcast, Exato. mesa cast. É o mesa cash, exato. Ué. Justo. E tem convidados que aparecem, ó. Apareceu o Felipe. Pois é. Tem uma entrevista. Sim, tem uma entrevista, né? Com convidados, né? Faltou patrocinador. Faltou o A patrocinador. Insider. Faltou a Insider. Pô, a Insider O paga patrocínio é o sono. nós. Eu sempre quis usar uma roupa da Insider, na moral. Eu também, sempre mas eu não quis. vou gastar porque é muito caro. É muito caro. Caríssimo. Eu fico de olho nas promoções pra ver se em algum vale a momento pena, né? chega num valor que eu pagaria. Acho que o Boto usa. O Boto usa roupa Ah, é? da Insider. Nossa, é a pessoa que eu esperaria O que Boto usa tivesse roupas roupa da da Insider. Insider. A gente tem que pegar uma emprestada dele, né? Vamos ver se era boa mesmo. Ver se é bom mesmo. Pois é. Pois é, paga nós, Insider. Pô. É. Se você mandar umas roupas pro Lontra, e de preferência não só pro Lontra. Ninguém pra poder- me sabe Lontra. É o que eu tinha. Pro Tipo, João Antônio. são apelidos, são apelidos que a gente tinha aí. Se você mandar uma roupa pro João Antônio, de preferência não apenas para o João Antônio, a gente faz propaganda aqui, a gente fala. Pô. Não, faz, todo. Sempre quis usar. Eu vou falar que várias pessoas vão comprar se eu falar que é boa, porque as pessoas se identificam, né, com a experiência de pessoas que nunca usaram, sempre quiseram usar, pô. Ó, é um bom investimento. É verdade. É isso, acho que a gente pode ir concluindo o nosso podcast. Você quer falar mais alguma coisa? Foi uma grande história. Acho que foi. Assim, a gente perpassou várias histórias. A gente contou a história do teatro, né? Não concluímos, porque depois da sua apresentação tem outras pessoas. Já tá no final. Mas já estamos no final, Tem a cena do samba, é mais uma cena. É a cena. De quem que é aquele texto? É de Vinícius de Moraes? Acho que é Vinícius de Moraes ou Drummond. É Drummond de Andrade. Drummond de Andrade. Tem a cena do Drummond e aí acaba. Contamos então teatro, os bastidores do teatro, escrevemos a peça teatral e refletimos sobre esse processo, vários processos de masculinidade, para falar a verdade, né? Enfim, de gênero, vários processos de gênero também. Inclusive, o André falou que terá a próxima edição do Taguá em Cena. Então já fica o convite aí, se as pessoas tiverem interesse, né? Reiterando o convite, que eu também falei Você isso tinha no feito começo, isso também? mas eu não sabia se Todo você ia ano. ter, agora que eu sei, ó, fica aí. Ele passou no FAQ. Ó, eu imaginei que ele passaria. Então, Também imaginei, que bom. acompanha aí @Taguá em Cena, que ele deve divulgar por lá novas vagas aí. isso aí. Inclusive, caso você queira, você Não seu consigo. companheiro. Não consigo. Mas É um compromisso. Mas é um compromisso. E o professor é um professor rígido, né? O André. Muito rico. Mas vou deixar o arroba na descrição do episódio, né? Taguá em Cena e tal. Quem se interessar. Também não é como se o podcast tivesse muitos ouvintes, né? Assim, eu agradeço todos os 12 ouvintes e meio, né? Inclusive a metade da pessoa que está me ouvindo provavelmente está morta, mas agradeço ela. Mas até que colocando no YouTube deu uma visibilidade maior, que agora eu tava só no Spotify e aí eu joguei também pro YouTube, né? Music.
Legal. E aí tá tendo mais visualização pelo YouTube Music. Pelo YouTube, né, no geral, do que pelo Spotify, porque é mais democrático, assim. Democrático no sentido de que as pessoas têm mais fácil acesso ao YouTube do que o Spotify, porque tem que pagar, e o YouTube, mesmo para quem não paga o Premium, dá para escutar o podcast lá no YouTube como um vídeo normal, né? Como, no caso, um áudio ali. Enfim. E é isso, então. Boa noite. Eu espero que depois de 1h30, 1h20 de teatro e percursos pessoais explicando as transições de gênero, masculinidades, feminilidades. A gente falou pouco, né? De feminilidade. Foi mais É masculinidade. porque não tem nenhuma mulher, né? Exatamente. Mas em algum momento a gente falou disso, É. né? Também. E é isso. Durmam bem. Até o próximo episódio. Até a próxima. Boa noite.